Sejam bem-vindos ao canal Crônicas do Investidor. Hoje quero convidá-lo a enxergar uma realidade pouco discutida, mas de extrema importância, especialmente se você está no caminho de construir seu patrimônio ou já alcançou algumas conquistas. Você já parou para pensar no que significa ter bens no seu nome, no seu CPF? Parece natural, mas em muitos casos, isso pode ser um erro. Neste vídeo vou te mostrar 3 grandes motivos para você considerar não ter nada no seu CPF. E não, isso não é papo de gente rica ou fora da realidade. Pode fazer muito mais sentido do que você imagina e pode te poupar dores de cabeça no futuro. Você já parou para pensar por que algumas das pessoas mais bem-sucedidas do mundo não têm absolutamente nada no nome delas? Nem uma casa, nem um carro, nem mesmo ações de empresas estão no CPF delas. Parece estranho, né? Mas e se eu te dissesse que isso não é uma coincidência? Que existe uma estratégia por trás disso e que você, mesmo com um patrimônio mais modesto, também pode se beneficiar? E calma, isso aqui não é sobre viver escondido, fugir da responsabilidade ou fazer algo errado. Na verdade, é o contrário. É sobre inteligência patrimonial. É sobre proteger o que é seu, pensar nas próximas gerações e até mesmo pagar menos impostos dentro da lei. Então, se você se interessa por liberdade, segurança e planejamento de longo prazo, esse vídeo é para você. Vamos começar com o que talvez seja o motivo mais urgente: blindagem patrimonial. Imagina o seguinte cenário. Você trabalhou 20 anos para construir um pequeno patrimônio. Tem um imóvel, um carro, uma empresa rodando bem, mas de repente, um processo trabalhista inesperado, uma dívida tributária que você nem sabia que existia, ou pior, uma separação conjugal mal resolvida. E tudo que está no seu nome passa a correr risco. Parece exagero? Pois saiba que no Brasil há mais de 400 mil normas tributárias. E acredite, muitos empresários descumprem algumas sem sequer saber. O problema é que, quando os bens estão no seu CPF, eles são facilmente rastreáveis e penhoráveis. E o mais injusto é que nem sempre você precisa estar errado. Basta estar vulnerável. Você já ouviu falar de alguém que perdeu um apartamento por causa de uma dívida judicial que nem era dele? Isso acontece. Aqui, se um bem está no seu nome, ele é um alvo fácil para penhoras, bloqueios ou disputas judiciais. Agora, quando esse bem está vinculado a uma empresa, como uma holding patrimonial, a situação muda. O bem não é mais você. Ele é parte de uma estrutura jurídica diferente, que oferece camadas de proteção. Agora, pensa no contrário. Se esse mesmo patrimônio está em nome de uma holding, uma empresa patrimonial, você passa a ter uma camada de proteção. É como colocar um colete à prova de balas na sua segurança financeira. Ainda melhor, se essa holding estiver sob controle de uma empresa internacional, a estrutura fica mais sólida e menos exposta. É o famoso. Não é sobre esconder, é sobre proteger. A segunda razão é pensar no futuro da sua família. Pouca gente fala sobre isso, mas morrer no Brasil sai caro. E não estou falando só da dor emocional, mas do preço financeiro da sucessão. O ITCMD, Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes e Doação, pode chegar a 8%, ou até mais se algumas reformas passarem. Além disso, tem custos de cartório, advogado e inventário demorado. E se houver herdeiros menores de idade, a burocracia dobra. E pior, tudo isso com os bens travados. A família não pode nem vender nem alugar enquanto a justiça não liberar. Agora, pensa comigo. Se os bens estiverem em nome de uma empresa, o que se transfere não são imóveis ou carros, por exemplo. São cotas societárias. E cotas societárias têm valor contábil diferente, muitas vezes inferior ao valor de mercado. Ou seja, a base de cálculo do imposto é menor. O processo é mais simples, mais barato e mais rápido. E melhor ainda, você pode começar a distribuir essas cotas em vida, sem abrir mão do controle da empresa. Você ensina, acompanha, prepara seus filhos para cuidar do que você construiu. Isso é mais do que planejamento patrimonial. Isso é educação de legado. Agora,
Deixa eu te contar uma história real que ilustra bem o poder do planejamento. Antônio era um empresário de sucesso. Ao longo da vida, construiu um patrimônio sólido, avaliado em cerca de 4 milhões de reais, boa parte em imóveis. Mas ele fez algo que muita gente adia ou ignora. Se planejou. Ainda em vida, transferiu os imóveis para uma holding familiar, ajustou o contrato social com cláusulas bem definidas e deixou tudo documentado, redondinho. 2 anos depois, infelizmente, Antônio faleceu de forma inesperada. Mas, graças ao planejamento, a família não precisou enfrentar a dor de um inventário demorado e caro. Não houve disputas, não houve confusão. Em apenas 2 meses, os filhos já estavam com o controle total da empresa, podendo seguir com os negócios e preservar o legado do pai. O custo de todo o processo? Menos de 20% do que seria com um inventário tradicional. Planejamento patrimonial não é luxo, é um ato de amor. É isso que salva famílias da burocracia e do desgaste emocional quando elas mais precisam de paz. E aqui a gente entra num ponto que muita gente ignora: a eficiência fiscal, ou seja, pagar menos impostos de forma legal. Imagina que você tem um imóvel alugado e recebe 10 mil reais por mês. Se o imóvel estiver no seu CPF, você vai pagar imposto de renda como pessoa física, que pode chegar a 27,5%. Agora, se esse mesmo imóvel estiver em uma empresa, você pode pagar entre 11% e 14%, dependendo do regime tributário adotado. Isso se chama planejamento tributário e é totalmente legal. Não é sonegação, é inteligência fiscal. Mais ainda, com o imóvel na empresa, você consegue deduzir despesas, emitir nota, ter uma contabilidade mais clara. Você profissionaliza a gestão do patrimônio. E, no fim, sobra mais dinheiro para reinvestir e aumentar o seu patrimônio. E aí vem a pergunta: isso é só para milionário? A resposta é não. É claro que se você tem 10 mil reais em patrimônio, ainda não faz tanto sentido. Mas se você já tem um imóvel, uma carteira de investimentos maior, uma empresa rodando, talvez você já esteja no momento de pensar como patrimônio e não mais como pessoa física. No começo, pode parecer burocrático. Pode custar um pouco montar uma holding, abrir conta internacional, organizar os contratos. Mas isso é o preço da liberdade. O preço de dormir tranquilo sabendo que você está protegido. Então, recapitulando os 3 motivos: blindagem patrimonial, proteção contra processos, golpes e erros do sistema, facilidade na sucessão, menos burocracia, menos imposto, mais paz para sua família, eficiência fiscal, pagar menos imposto dentro da lei e reinvestir com inteligência. É hora de mudar a mentalidade. Pare de pensar só no que está no seu nome. Comece a pensar no que está sob seu controle, com estratégia. Se esse vídeo te abriu os olhos, compartilhe com alguém que também precisa entender isso. Deixe o like, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aqui a gente fala de riqueza com consciência. E lembre-se, ser rico não é só ter muito, é saber proteger o que já tem.